Os novos casos de febre amarela no país acenderam um alerta na saúde pública e trouxeram de volta um caso que afetou os moradores de uma cidade muito conhecida aqui da nossa região, São Simão. Há mais de um século, uma epidemia da doença matou quase a metade dos moradores. E na época ainda não se sabia como ela era transmitida. Na primeira reportagem da série História Escondida, você vai ver o impacto que isso trouxe para o futuro da cidade e como a quantidade de vítimas fez nascer o distrito de Bento Quirino. Há mais de um século, a cidade verde, típica do interior de São Paulo, era o grande exemplo da riqueza. Hoje, mesmo às margens da principal rodovia da região, parece ter parado no tempo. A igreja, a estação, o cemitério têm a mesma cara do passado. Os moradores dizem que o motivo é um só: a febre amarela. Um fantasma que voltou a assombrar o país. A doença dizimou a população entre os anos de 1896 e 1902. Mesmo quem não viveu naquela época sabe contar a história da epidemia. Aconteceu há muitos anos, que morreram muitas pessoas, na cidade com isso. O medo era que ela era contagiosa. No fim do século XIX, São Simão era uma locomotiva econômica. A chegada do café ao oeste paulista, a boa terra, o trabalho escravo e a riqueza da elite fizeram a região crescer. A Companhia Mogiana trouxe em massa os imigrantes italianos, além dos mineiros e fluminenses, para o trabalho na lavoura. O jornal da época divulgava em 1895 4.000 habitantes, fora outros milhares não registrados que viviam na roça. Um ano depois, o curso do desenvolvimento parou com os primeiros casos de febre amarela. Em época, é justamente que no cenário mundial não se sabia exatamente qual era o elemento transmissor da febre amarela e acreditava-se que eram os miasmas. Nessa época já tinha ocorrido 2 surtos, tanto um em Campinas quanto outro em Sorocaba. E quando ela chega em São Simão, chega via férrea, e ela chega também junto em época da expansão do café. Até o fim de 1897, a febre tirou a vida de 1/5 da população. As pessoas de mais posses foram tudo embora para Ribeirão, para outros lugares mais longe. Agora, alguns foram para Santa Rosa de Viterbo, muitos para Serra Azul. Então ficou na cidade mesmo só aquelas pessoas sem condições nenhuma. Como não bastasse outros 2 surtos atingiram São Simão. Em 1904, o censo contava 2.500 moradores, mas era difícil saber ao certo o número de vítimas. Ninguém sabe direito, porque essas fazendas enterravam lá. E a zona rural era grande, a urbana que era pequena. No Museu da Cidade estão guardados os livros de óbitos. Conforme a epidemia aumentava, as letras ficavam espremidas para caber todos os nomes. Os óbitos eles descrevem em folha separada quadro para criança, quadro para adultos, para mostrar que foram muitos. E se nós olharmos para os livros, eles têm uma diferença no seu volume. Dos anos antes da febre, das 3 epidemias, para depois. As crianças foram as principais vítimas. Por isso é tão fácil encontrar anjinhos espalhados pelos túmulos. Para a gente ter uma dimensão do tamanho da tragédia que foi a febre amarela aqui em São Simão, até o cemitério teve que ser dividido em alas. Nesse espaço aqui ficavam as crianças
pobres que não tinham dinheiro para um sepultamento. Os antigos contam também que, ao redor do muro, eles precisaram construir valas para amontoar todos os cadáveres. Com medo da contaminação da febre amarela, eles tiveram a ideia de construir um outro cemitério a quilômetros de distância. O lugar fica no distrito de Bento Quirino. Os mortos foram os primeiros a ocupar o então vilarejo. Por aqui também são incontáveis as cruzes sem nome ou identificação. As valas, como você está vendo, as plaquinhas, as valas eram nesse sentido. A demanda era muito grande e depois outra. Não havia tempo, porque não tinha equipamentos na época, né? Era manual. E essas valas, elas já ficavam abertas aqui no cemitério? Já ficavam, já vinham trabalhar de manhã e a história conta que era aberta e já ficava aberta. Um outro hospital foi construído para isolar os doentes. O chamado Lazareto não foi registrado em fotos, mas ao que tudo indica, ele ficava próximo ao cemitério. Lá, as vítimas da febre amarela tinham os momentos finais. O ex-escravo Benedito Geraldo, conhecido como Nhô, é lembrado pelos mais velhos como um dos responsáveis por levar os corpos do lazareto para o cemitério. Era o único na cidade que não tinha medo de se contaminar. Morreu, ele punha 2, 3 e levava. Na carriola? Na carriola, nesse carrinho e cavalo. E levava para o cemitério. Ele viajou gente aí que não foi brinquedo. Mas uma pesquisa desse professor de história contesta a ideia de que a febre amarela tenha sido a única culpada por São Simão não ter se desenvolvido. Segundo ele, os vereadores e o intendente, como era chamado o prefeito da época, poderiam ter evitado as graves consequências da epidemia. A comprovação dessa tese está nas atas das sessões da Câmara. A história escondida nesses arquivos você vai ver amanhã na segunda reportagem da série. Você acompanha com a gente aqui ao meio-dia.